Olá, amados, tudo bem com vocês? Esse é meu primeiro vídeo sobre arquétipos. Estou num cenário no quarto do meu filho, essa parede que pintou quando ele era criança, agora já é adolescente. Então, cogumelo, uma lua lá em cima. Então, eu resolvi não tirar ainda essa pintura, deixar ela mais um tempo. Também aqui alguns arquétipos, combinando com o assunto que eu vou falar hoje. Então, para iniciar esse vídeo, eu gostaria de sempre começar com algumas afirmações. Então, cada vídeo meu que você vê, você vai ver uma afirmação diferente. Tá bom? Umas que eu mesmo criei, outras que eu aprendi, e também com alguns livros que eu li. Mas tem algumas que são eu mesmo que fiz, né, minhas próprias afirmações. Você também deve ter as suas, né, para você falar durante o seu dia a dia. E também pode ser também alguns mantras que eu vou deixar aqui, algumas orações. Então você também seja bem-vindo para você deixar as afirmações que você quiser, ou compartilhar, comentar as afirmações que você faz no seu dia a dia, os seus mantras que você também faz no seu dia a dia. Tá bom? Então essa afirmação de hoje, ela fala sobre Deus. Então, primeiramente ela fala: Deus está em mim. Deus faz parte de mim. Deus está em tudo. Deus é tudo. Deus é muito bom para mim. Certo? Então, eu que inventei essa afirmação, que às vezes eu fico falando durante todo o dia, Deus é muito bom para mim, Deus só me dá coisas boas. Você pode também criar suas e ouvi-las como se fosse uma reprogramação. Afirmações durante a noite, durante o sono, você vai ouvindo. Então essa eu gosto bastante, que fala sobre Deus. Antes eu achava que, na denominação que eu estava, já há quase 30 anos, eu achava que Deus estava lá fora. Na verdade, ensinavam pra gente que Deus estava lá fora, que Deus está longe da gente, que a gente é pecador, então se afasta de Deus. Então, depois que eu descobri a física, descobri que Deus está dentro de mim, não está longe. Então, Deus está em tudo. Então, tudo faz parte de Deus. Tudo que se move ou que não se move tem uma parte de Deus. Até mesmo uma pedra, que é um arquétipo, faz parte de Deus. Certo? Então, estou bem animada para compartilhar esse assunto sobre arquétipos. Se você é novo aqui, nunca ouviu falar nos arquétipos, então presta atenção que você vai poder entender um pouquinho melhor o que são os arquétipos. Primeira vez que eu ouvi falar sobre os arquétipos foi com o professor Hélio Couto. Então, quem já estuda palestra, quem já fez ressonância, né, já leu os livros dele, fez os cursos, sabe que é um crescimento, nossa, que transborda, a gente transborda de alegria, de satisfação em adquirir esse conhecimento. Então, a partir do momento que eu tive acesso à física quântica, comecei a estudar, já faz um tempinho que eu estou estudando, então ainda sou aprendiz e feiticeira. Como o Hélio Couto fala, o professor fala, primeiro estudar para depois pôr em prática, né? Então, o que eu faço? Agora que eu estou colocando um pouco mais em prática, os arquétipos já venho colocando há algum tempo, mas outros ensinamentos dele agora eu já estou colocando em prática, já estou vendo os resultados na minha vida. Então, o que eu gostaria de compartilhar sobre os arquétipos, para você que nunca ouviu falar, então não se assuste. Se você caiu aqui nesse vídeo, então tá na hora de você aprender um pouquinho mais sobre, ou compartilhar suas experiências aqui também, seja bem-vindo. Primeira vez, então, eu ouvi falar com o Hélio Couto. Mas antes de... Porque eu pertenci a uma religião que eu não posso, né, falar o nome, por quase 30 anos. Então lá eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. Então provavelmente você nunca vai ouvir falar sobre esse assunto se você tiver em alguma religião, se você tiver em alguma tribo, não importa. Então você vai ouvir falar somente aqui no YouTube, nos vídeos que tem aqui em alguns livros também,
certo? Então, lá onde eu estava, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto. Aí eu comecei a me questionar, por que isso, por que aquilo, porque falam que Deus está longe, porque falam que quem é rico não vai para o céu. Então tem muitas coisas, muitas crenças que eu tinha, que eu acreditava, que me ensinavam, que era daquela maneira que eu tinha que agir. Aí esse assunto não, enquanto eu não me desliguei dessa denominação religiosa, eu não tive acesso a esse tipo de conteúdo. Então, se você está numa alguma denominação, você não vai ter acesso a esse tipo de conteúdo, entende? Porque os líderes também eles sabem, alguns não, sobre o assunto. Aí então não é comentado entre os irmãos. Mas aqui, então você não se assuste nesses arquétipos que você está vendo aqui, eles vão te influenciar para o bem. Então, o tema do vídeo era o que são arquétipos e se precisa ter fé para eles influenciarem na nossa vida, né? Para eles agirem na nossa vida. Então, como Hélio Couto fala no livro, neste livro aqui, quem não tem esse livro, Marketing e Arquétipos, é bem interessante vocês terem. O meu já faz tempinho já que eu tenho ele. A primeira vez que eu adquiri já faz anos, até eu imprimir. Mas é bem interessante vocês lerem esse livro que vai dar um resumo total de que são os arquétipos. Então, para mim, eu entendo que são consciências vivas. Então, como eu posso dizer para você que tem muitos vídeos por aí ensinando sobre arquétipos, então eu quero que você pesquise, que você leia livros. Então, aqui é meu ponto de vista, o que eu estudei e o que eu entendo sobre arquétipos, né? Para mim, são formas do universo. Então, para tudo, antes de ser criado, o mundo tem que ter uma forma, né? Uma forma, como eu digo. Uma forma para as plantas, uma forma para os animais, para tudo. Então, vamos supor, uma concha do mar é um arquétipo, uma pedra também é considerado um arquétipo. Uma simples chave também é um arquétipo, certo? Então, são formas do universo que foram feitas antes de criar o universo. Então, elas agem na nossa vida. Como que elas agem na nossa vida? Através dos nossos neurotransmissores. Então, nosso cérebro vê até uma maçã, o nosso cérebro vê um arquétipo, que a maçã também é um arquétipo. Então, ao mesmo tempo, ele já está sendo produzido emoções, sentimentos, e com o tempo eu vou produzir alguns comportamentos na minha vida. Só eu vendo o arquétipo, certo? Então, os arquétipos, eles podem ser formas, podem ser figuras como essas daqui, imagens, né? Personalidade de pessoas famosas, rainhas, reis, certo? Pode ser odores também. Então tem muitas definições dos arquétipos. Até toques, símbolos podem ser arquétipos. Então, para tudo no universo tem uma forma, né? Uma forma arquetípica, como fala. Então Jung foi o primeiro que falou dos arquétipos. Então eu não estou aqui para dar uma aula de arquétipos, é só para você entender um pouquinho como eu entendi. Então, e as experiências que eu tive, eu não fui procurar 10, 15 livros sobre o assunto para poder depois pôr em prática. Eu só queria entender o que são e como eles agiam na nossa vida, como que eles podiam me ajudar. Então, nas palestras ensinava alguma coisa básica sobre os arquétipos. Aí então eu fui atrás do livro, desse livro aqui do Hélio Couto, sobre o básico. Aí eu comecei a pôr em prática na minha vida. A forma mais fácil de você entender é que é os resultados que eles produzem na nossa vida. Então, basta você estar olhando por um arquétipo, ele já está agindo na sua vida, inconsciente ou inconscientemente. Ou seja, às vezes eu passo numa loja
já tem um arquétipo lá, mas eu às vezes não sei. Então, meu inconsciente já está vendo e meus neurônios já estão produzindo as emoções, os sentimentos e os comportamentos necessários para mim entrar naquela loja e comprar aquele produto. Então, o arquétipo é usado muito para venda, para vender tudo, tudo que você imagina, tudo que você quer. Os arquétipos são usados para isso. Então, só para você entender e não ficar assustado se é a primeira vez que você ouviu falar sobre arquétipos, que não são ETs, não é magia e não é feitiço. Entende? Para cada forma que você vê do universo, é um arquétipo. Uma simples chave é um arquétipo. Então, tem arquétipos bons, positivos, e também arquétipos negativos. Por isso que Hélio Couto fala para você usar com prudência os arquétipos. Entende? Então, também no vídeo fala, precisa ter fé para ele funcionar na minha vida, para ele agir. Então, se eu já estou olhando, eu preciso ter fé? Não preciso ter fé. Ele já vai estar agindo na minha vida. Então, ele age na nossa vida o tempo todo. Toda propaganda de TV, todo comercial, todo filme, toda música tocada tem arquétipo por trás. Então, eles já estão agindo na nossa vida. Conscientes, a gente sabendo ou não sabendo inconscientemente. Certo? Outra coisa, o Hélio Couto também ele fala que a gente tem que pesquisar antes de usar os arquétipos. Eu vejo por aí também, às vezes as pessoas postam vídeo, usei o arquétipo de Nefertiti e aconteceu isso, usei o arquétipo de Cleópatra, aconteceu isso. Então, os arquétipos não é para todo mundo, vamos supor, da casa ver. Então, depende da situação, depende do problema que você quer resolver, certo? Vamos supor, a maioria desses arquétipos que estão aqui, eu posso deixar minha família toda ver. Agora, se eu quero usar um arquétipo para autoestima, para emagrecimento, para saúde, então tem alguns que eu tenho que selecionar. Então, não é para todo mundo ver. Por exemplo, se você usa o arquétipo da águia, lá em cima, e você trabalha numa empresa muito grande, vamos supor, você lá é funcionário. Aí, com o tempo, seu chefe, mesmo você não falando que você está usando o arquétipo, você vai ter comportamentos e sentimentos referentes àquele arquétipo lá, a águia. Então, se você não souber aonde você está usando, porque a partir do momento que você coloca a águia na capinha do seu celular, no WhatsApp e tal, você vai para o trabalho, mas cedo ou tarde você vai ser mandado embora. Ou seja, seu chefe vai te demitir. Então, não é culpa do arquétipo. Ele vai te influenciar para o bem. Então, geralmente, quem usa o arquétipo da águia são donos de multinacionais, de empresas grandes, certo? Então, não na verdade, é para todo mundo usar, mas tem que saber aonde que eu vou usar. Não vou usar numa empresa. Se eu estou trabalhando numa empresa, né? Se eu não sou dono do meu próprio negócio, eu não posso usar o arquétipo da águia. Posso usá-lo em casa. Se eu estou construindo um negócio, aí sim. Certo? Então, por isso, pesquise muito, estude muito antes de você usar os arquétipos. Para depois você não colocar, não, mas eu usei o arquétipo do mago, por exemplo, e desandou essa parte aqui da minha vida. Então, veja primeiro qual o problema que você quer resolver. Aí, você vai lá e pesquisa o arquétipo que você quer usar. Certo? Então, na minha casa tem esses aqui porque eu deixo para todo mundo ver. Às vezes eu vejo no que meus filhos precisam, eu vou lá e coloco um arquétipo no quarto deles. Né? Aqui tem vários, eu coloquei só aqui para mim fazer uma demonstração de alguns arquétipos, entende? Então, alguns eu deixo na sala também, que a minha família pode chegar em casa e ver alguns arquétipos, vai ter um crescimento, certo? Então, você tem que tomar esse cuidado, essa prudência em saber onde você vai colocar esses arquétipos. Então, eu só sei que eles são uma ferramenta
poderosas. E a gente tem que usar então com sabedoria, com prudência. Não vou sair, vou usar o arquétipo da Cleópatra. Então você sabe que o arquétipo da Cleópatra tem um libido muito alto. Então ela puxa mais para o masculino. Eu já usei um pouco e tem algumas experiências também que foi muito boa sobre o arquétipo da Cleópatra. Então não é para às vezes um homem ver um arquétipo da Cleópatra, vai ter homem que já tem o Yang já bem, alguns, né, não são todos, bem alto. E algumas mulheres também precisam também, às vezes, do Yang, né? Tem o Yin, que é o feminino, e Yang, que é o masculino. Então, a Cleópatra tem muito do arquétipo Yang, né? Porque ela é estrategista, ela conseguiu fazer muitas coisas no cargo que ela estava, né? Então, ela se tornou uma rainha. Então, muitas histórias são contadas sobre alguns reis, algumas rainhas, alguns arquétipos que você tem que saber realmente se é verdade ou não, certo? Também alguns deuses, né, deuses gregos. Então, aqui também, Atena, não sei se é Atena. Então, os arquétipos vieram da Grécia. Então, não é à toa que os jogos começaram lá. Então, os arquétipos podem ser usados para tudo. Primeiramente foi usado para os jogos, né? Outra coisa também interessante, cuidado com o que você vê na televisão, o que você ouve. Então tudo que eu vejo na televisão já está me influenciando, porque o nosso organismo, nossos neurônios já vão acumulando emoções, sentimentos e comportamentos que estão passando nas propagandas, músicas que estão tocando na propaganda, né? Você tem que tomar cuidado. Então, só quero que você entenda para despertar sobre o que você ouve e o que você vê com os olhos. Mas eu só estou vendo um comercial de televisão. Mas todo comercial tem um arquétipo por trás. Vamos supor, se passa um comercial sobre livros e atrás vai ter um escrito, que pode ser um arquétipo, um desenho, que também é um arquétipo que vai estar atrás, a música que vai estar sendo tocada também, um arquétipo. Então tem que cuidar com o que você vê e o que você ouve. Então, com esse conteúdo sobre arquétipo, que é uma ferramenta poderosa, que vai fazer com que você tenha mais autoestima, mais foco, mais disciplina, mais saúde, mais alegria, mais paz. Imagine que ferramenta sensacional nós temos à nossa disposição. Então, só que temos que usar com cautela, com prudência, com sabedoria, certo? Então, entenda que o arquétipo está aí, os arquétipos estão aí para nós usarmos com sabedoria, certo? Aí, agora, uma outra parte